Atos capítulo 1, voltando onde o pastor Alcimar leu na abertura, e eu quero que seja colocado o capítulo 1, versículo 1, porque o texto já foi lido até o versículo de número 11. Foi até o 11, né, pastor, que lemos? Eu quero ler só o 1, porque eu quero chamar a atenção para duas palavras nesse versículo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Vamos juntos, 1, 2, 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Você pode se assentar? Eu creio que os irmãos devem se lembrar que na terça-feira passada eu disse que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro do álbum de fotografia da igreja. Os irmãos se lembram? O álbum de fotografia da igreja, onde a igreja precisa olhar e tirar para si um modelo. E nós navegamos um pouco pelo livro de Atos e falamos sobre a ação da igreja, que a igreja ela é de índole dinâmica, isto é, a igreja ela é uma igreja que se movimenta, ela vai, ela entra, ela sai. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque sempre na segunda-feira ou no domingo à noite, principalmente, às vezes depois do culto, que começam a chegar as notícias do campo, né? Porque nós temos um compromisso com os obreiros de mandarem notícias de o que está sendo feito, porque a gente gosta de acompanhar a movimentação da igreja, tanto para ver o resultado, como também para ver se não está tendo alguma coisa que diverge dos nossos princípios. Porque nós temos o carinho com todos os obreiros, mas também não temos dificuldade de chamar e conversar se alguma coisa não estiver de acordo com os nossos princípios. Não é verdade? Eu acho que é melhor assim. O que eu fico vendo, meus irmãos, que graças a Deus no nosso campo tem acontecido uma movimentação. Não é verdade? Trabalho com criança, trabalho de jovens. Para você ter uma ideia, na Cachoeirinha, sexta-feira passada, no culto de oração, Jesus batizou a irmã Olíria com o Espírito Santo, não é verdade? Na Cachoeirinha. No Santana, esses dias tivemos o trabalho, batismo em águas, Jesus batizou alguns adolescentes com o Espírito Santo. Em Taparuba, no trabalho, Jesus também salvou e batizou alguns crentes com o Espírito Santo. Há uma movimentação. E o livro de Atos, ele traz exatamente para nós esse retrato da igreja. E eu mostrei muita coisa para os irmãos, mas eu pedi que colocasse esse texto aí, porque me chama muita atenção o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas era médico, Lucas não foi do ministério de Jesus, presente no ministério de Jesus, mas ele teve o capricho de fazer um grande apanhado em tudo aquilo que ele havia ouvido e testemunhado juntamente com Paulo posteriormente. E ele diz aí, fiz o primeiro tratado, ou escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Presta atenção que ele diz que escreveu o primeiro tratado. Qual foi o primeiro tratado? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o primeiro tratado. Ó amado Teófilo. Quem era esse Teófilo? Esse Teófilo, a palavra Teófilo, quer dizer Teo, é Deus, e Filó, tem a ver com amor fraternal, ou amigo de Deus. O seu nome, Teófilo, significa amigo de Deus. E esse Teófilo era um cidadão romano, possivelmente um patrocinador do ministério de Lucas. Um homem, porque Lucas era médico, mas eu creio que ele tenha abandonado, pastor Alcimar, a medicina. Falou esse Simonés essa semana, né? Abandonou a prática da medicina para dedicar-se a escrever. E diga-se de passagem que em Atos capítulo 16, ele entra na história com Paulo. Até Atos 16, Lucas fala na terceira pessoa. E Barnabé fez isso, e Paulo fez isso, e a igreja em tal lugar. Mas quando ele chega em Atos 16, quando Paulo teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, diz-nos o texto que no dia seguinte procuramos sair. Isso quer dizer que dali para frente ele faz parte da comitiva de Paulo, anotando e escrevendo tudo em loco, isto é, vendo tudo e acompanhando tudo.
Quando ele escreve o livro de Atos, ele diz: Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou. Diga comigo, Jesus começou. Diga outra vez, Jesus começou. Muito bem, você já sabe disso porque a gente está sempre ensinando essa parte aqui na igreja. Mas veja bem o que eu quero lhe dizer, que a obra da redenção, preste atenção, a obra da redenção, Jesus começou e concluiu. A Bíblia diz que ele consumou a obra do Pai, ok? Ele consumou a obra do Pai. Ele veio e consumou a obra da redenção. Olha só aqui para mim. Ele consumou a obra da redenção. Ele veio, encarnou-se, viveu aqui. Até os 12 anos nós sabemos a sua história. Depois de 18 anos a gente não sabe o que aconteceu. Mas ele viveu um cidadão comum, como ser humano. A única diferença é que não pecou. Certo? Aos 30 anos a Bíblia volta a falar sobre ele. Ele morre, ressuscita e volta para o Pai, como o pastor Alcimar leu conosco aqui. Ele foi assunto ao céu, elevado na presença dos seus discípulos. Então a obra da redenção ele consumou, mas a obra da evangelização ele só começou. Olha que coisa interessante, amém? A obra da redenção ele consumou, mas a obra da evangelização ele só começou. E é interessante que Lucas diz que ele não só começou a fazer, mas a ensinar. Porque tem gente que faz e não ensina. Mas tem outro detalhe, tem gente que ensina e não faz. Não, eu acho que aí é forte. Segura aí, Vaguinho. Veja bem, aí o texto diz que Jesus começou não só a fazer e a ensinar. Ele fazia e ensinava os discípulos a fazer. Ok? E tem outro detalhe, ele ensinava e fazia e ensinava. Esse é o perfil de um líder que Deus quer. Alguém que faz e dá oportunidade para outro fazer, para que o outro aprenda a fazer também. Porque aqui eu não posso ser solitário, tem que muita gente aprender, porque o dia que eu não tiver, acabou. Entendeu? Por isso que a gente precisa de companheiro. Agora à tarde eu estava me arrumando para a igreja, minha cabeça começou a ficar zonza, comecei a ficar esquisita, falei, será que eu não vou para a igreja? Aí eu ligava para o pastor Simar, ligava para o pastor Alexandre, ligava aqui, tinha gente para fazer, porque a obra não vai parar se eu não tiver. Ok? Então Jesus não só começou a fazer, ou melhor, Jesus começou a fazer e a ensinar. Como ele só começou a fazer e a ensinar, é por isso que ele disse, então é o seguinte, eu comecei a fazer e a ensinar, vocês vão para a cidade de Jerusalém, porque eu vou revestir vocês de poder, para vocês serem minhas testemunhas. Preste atenção que a palavra testemunha de Atos 1:8, o termo do grego é martiria, de onde você tira a palavra mártir, isto é, vocês, se necessário forem, morrerão pelo meu nome, se tornarão mártires. Vocês serão cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, porque Deus não enche ninguém sem propósito. Não, vou repetir, Deus não enche ninguém sem propósito. Ah, pastor, Jesus, me enche, Senhor, da tua presença. Primeira coisa que Deus vai te perguntar, para quê? Não, pastor, para o povo ver que eu estou cheio. Não, o Senhor vai te encher para você produzir fruto. Porque a igreja, presta atenção, não pode ser um rebanho em confinamento. O que é um rebanho em confinamento? Você tem lá um rebanho, tem uma fazenda e tem muito gado, principalmente o Nelore, aquele branquinho, um gado bonito, não é verdade? Né? E tal, aquele Nelore. Então esse gado está em confinamento. O que é isso, pastor? Ele vai comer ração pela manhã, ração de tarde, sal, sais minerais, beber água, encher a barriga, deitar, dormir. Qual que é o propósito dele? Engordar. É só engordar. Engordar para quê? Para ir para o matador depois, filho. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Quanto mais pesar, mais vai dar lucro. Entendeu? Para o açougueiro e para o dono, não é verdade? Mas qual é a igreja em confinamento? É aquela igreja que gosta da palavra. Ela gosta de comer a palavra. Mas que palavra? Aí você enche a igreja com a palavra, o pregador vem, o ensinador vem, os crentes encheram a barriga. Aí você dá 3 tapinhas nas costas dele, ele dá uma rotinha e vai dormir.
E por que o senhor falou isso? Porque criança é assim, você enche a barriga, dá uma rotinha, ele vai dormir. É o crente que só frequenta igreja, ele não tem comprometimento nenhum. Ele ouve a palavra, mas que mensagem. O dia que a mensagem for ruim, ele sai meio bicudo, hoje não gostei não. Também não gostei disso não. E tal, mas hoje que maravilha. Oh, graças a Deus. Aí ele vai deitar e tal, e amanhã ele levanta, vai no outro culto e vai comendo. Só engorda. Mas Deus não quer a igreja como um gado em confinamento. Deus quer uma igreja que alimenta e produz. Porque o Senhor nos chamou para gerar. O Senhor nos chamou para quê? Para gerar. Porque no livro de Cantares de Salomão está escrito que a noiva, olha aqui para você ver, que a noiva lá do livro de Cantares, que é como é que é o nome dela? Da Sulamita, ela é comparada ao seguinte, como um rebanho de ovelhas que descem do bebedouro e todas elas produzem, não há nenhuma estéril, ainda produz gêmeos. Irmão, quer ver um crente abençoado que alegra o coração de Deus? É gente que produz para Deus. Você sabe que tem gente que não produz, não é verdade? Que não produz nada, ele não contribui nem para o pão da Santa Ceia que ele toma. Mas ele está alimentando, está engordando. Quem sabe uma hora ele resolve produzir, não é verdade? E aí a gente vai alimentando. Só que o desejo de Deus é que a gente seja cheio com o quê? Com propósito. Eu vou repetir, cheios com propósito. Vou falar, cheio com propósito, isto é, para produzir para Ele. Vocês vão lá receber, vão ficar cheios para quê? Para darem prosseguimento àquilo que eu comecei. Jesus começou, a igreja vai continuar. Lembra do versículo que ele falou que aquele que crê em meu nome, como diz a Escritura, vai fazer estes milagres e vai fazer sinais maiores ainda. Ô Jesus querido, vai fazer esse e vai fazer sinais maiores ainda. Porque é como se você treinasse uma pessoa e desse, Robson, ferramentas para ele continuar. Você já viu aquele negócio que fala assim, deixei com a faca e o queijo na mão. Jesus deixou a igreja com a faca e o queijo, irmãos. É só prosseguir. Quem ora é você, mas o nome de Jesus é que cura. Quem prega é você, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a faca e o queijo estão na mão. Aí Jesus falou que não só começou a fazer e a ensinar, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Presta atenção, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não entendo por que o pastor fica preocupado com esse negócio de missão na África, missão no Paraguai, missão em Cuba, missão no Senhor. Nós não estamos evangelizando nem o Ipanema, mas se não está evangelizando o Ipanema, não é problema de Deus, não, é problema da igreja. A ordem é aqui e fora. Entendeu? Só que a igreja parece que ela chega num ponto que ela se torna meio que um clubezinho social. Já tem uma estrutura, já tem tudo funcionando bem. Então se eu tenho quem prega, se eu tenho quem me dá ceia, se eu tenho um lugar para me congregar, por que eu vou preocupar com outras pessoas? Só que a responsabilidade da evangelização é responsabilidade da igreja. É uma obra intransferível. Não é o Lions Club, não é o Rotary Club, não é a maçonaria, não é nenhuma outra ONG, organização não governamental. A pregação do Evangelho está restrita à igreja. A responsabilidade da pregação é da igreja. Como é que é aquele hino? Parece que é o 16. É o 16. Um dia, irmãos, o Senhor vai me chamar e vai te chamar. E tem o hino que eu acho que é o 16, que ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, quantas almas poderia ao Senhor apresentar?
Você já parou para pensar para quantas pessoas você poderia ter falado de Jesus? Irmãos, nós temos condições de fazer muito para Deus. Nós temos condições de fazer muito para Deus. E agora uma coisa que eu pediria ao Aloir, que colocasse para mim agora, não Atos 1, mas colocasse Atos 28, 32, porque aí eu sempre falo isso e vou repetir, porque tem gente que ainda não ouviu, não é verdade? E precisa ouvir. Então a igreja, ela é enviada para Jerusalém, para receber o poder, para quê? Com propósito. Com propósito. E agora eu tenho, veja bem, eu tenho agora Atos 28, 31, a história da igreja está, da igreja primitiva, não é? A igreja de Atos 2, que o Espírito Santo desceu, a igreja de Atos 3, que o paralítico levantou, a igreja de Atos 4, que os discípulos foram e apóstolos foram ameaçados, a igreja de Atos 5, que Ananias e Safira teve um problema lá e morreu, a igreja de Atos 6, que foram constituídos diáconos, 6 e 7, a igreja de Estevão, a igreja de Atos 8, que Filipe foi para Samaria, a igreja de Atos 9, que Paulo está indo para Damasco, a igreja de Atos 10, que Cornélio manda buscar Pedro, a igreja de Atos de número 11, que a igreja começa a se espalhar, a igreja de Atos 12, que Pedro está na cadeia, a igreja de Atos 13, que a igreja está orando em Antioquia e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo, a igreja de Atos 14, que a primeira viagem missionária começa, a igreja de Atos 15, que há uma reunião em Jerusalém por causa de um desentendimento, a igreja de Atos 16, que Paulo está na viagem missionária, e lá no capítulo 17 ele faz um discurso, 18 ele está em Éfeso, 20 ele está em Éfeso, a igreja está indo. Só que agora está escrito lá, coloca o 30 para mim e prepara para você dar um glória com o que eu vou falar. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Quantos anos ele ficou? Volta aí. Ficou? Quantos anos ele ficou? 2 anos numa casa que ele alugou. Paulo já morou de aluguel. E ele era melhor do que a gente. E recebia todos quanto vinham vê-lo. Agora olhe o versículo de número 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. O que falta nesse capítulo 28, versículo 31, que nos outros livros do Novo Testamento tem e no livro de Atos não tem? Falta aqui a palavra amém. Por quê, pastor Jander? Porque o livro de Atos não acabou. Esse culto esta noite é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Cada crente batizado com o Espírito Santo é mais um milagre para ir para o livro dos Atos da igreja. Esse livro pode ser chamado livro de Atos do Espírito Santo ou livro de Atos da igreja. O Espírito Santo na igreja operou um milagre, inaugurou mais uma congregação, mais um versículo para o livro de Atos da igreja. Amém, irmãos? Porque a igreja é o quê? Índole dinâmica. Se você gostar, você dá um glória. Já falei, vou repetir, porque a gente esquece muito. Eu preguei agora em janeiro na Convenção Geral da Assembleia de Deus em Cuba. E uma coisa que muito me alegrou foi que a Convenção de Cuba, de um país comunista, que já matou pastor, já expulsou pastor, já queimou Bíblia, já fechou igreja, já derrubou templo, a convenção está com 40 missionários preparadinho para mandar para outros países para evangelizar. Tem alguém que segura a igreja, irmãos? Não tem, irmãos. Os grandes tombam, a igreja fica de pé. Aleluia. Alexandre o Grande passou, a igreja está de pé. Roma passou, a igreja está de pé. Os impérios passam, a igreja está de pé. Oh, glória a Jesus. Os príncipes deste mundo passam, a igreja está de pé. E nem sempre ela está de pé com gente famosa e gente grande. Ela costuma estar com gente bem pequenininha e bem simples, mas gente que caminha de joelhos, gente que caminha com os pés para trás. Oh, aleluia, gente que chora, gente que canta, gente que adora, gente que passou prova esse dia de hoje, mas veio aqui para receber a palavra de Deus, porque sabe que Deus está aqui. Agora,
esta igreja ela tem algumas características, não é verdade? A igreja do livro de Atos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esta igreja ela era uma igreja relevante. Como assim? Relevante, isto é, ela tinha importância. Ela se salientava, ela sobressaía. Você já pensou que triste que se alguém chegar lá na rodoviária, na entrada de Manhuaçu, ou lá na saída de Pocrane, lá perto lá do posto, lá embaixo, lá da fábrica lá dos meus irmãos, lá na saída para Pocrane. Antigamente chamava lá na volta do rio, né, Manuel? Lá na volta do rio. Quando eu era menino, morava na roça, eu vinha a pé para a escola, lá era a volta do rio. Se alguém chegar lá na entrada e falar, você conhece a Assembleia de Deus aqui em Ipanema? Ele fala, Assembleia. Espera aí, tem uma que é lá na praça, não, aquela é católica. Não, tem uma perto do Banco Brasil, aquela é presbiteriana. Não, eu estou falando Assembleia de Deus. Não, aqui em Ipanema, acho que não tem não. Irmão, não seria uma vergonha para nós? Uma igreja relevante é uma igreja que mostra a cara. Porque ela enche a cidade de outdoor? Não, é porque ela tem um monte de gente que defende a causa dela. De onde você é? Não, sou de lá. Eu estou lá. Você dirige culto na praça, você vai às 3 horas da tarde no domingo, você vai na segunda-feira. Ontem teve não sei quantas reuniões aqui. Eu estava dando aula na tarde, a mocidade estava orando, tinha um grupo ensaiando aqui, tinha os varões ensaiando lá, tinha o pastor Simar e o Daniel com um grupo no outro canto aí, entendeu? Alguém tem que saber que nós estamos aqui. Uma igreja relevante, ela não é só uma igreja que é da cidade, ela está na cidade. Não, qual que é a diferença de uma igreja que é da cidade para uma igreja que está na cidade? Uma igreja que é da cidade, parece que é uma igreja que vai ficar ali, não é verdade? Ela é daqui. Agora, uma igreja que está na cidade é diferente. Como assim? Ela só está aqui, mas ela não é daqui. Alguém lá atrás entendeu, lá no último banco entendeu. Ela não é daqui, ela está aqui. Pastor, mas tinha tanta gente que era e não é mais, afastou, mas o problema não é da igreja, o problema é da pessoa que se afastou. Ah, mas a pessoa ficou decepcionada com o pastor, é porque ele estava firmado no pastor. Se ele tivesse firmado em Jesus, ele não estava decepcionado. Entendeu? Porque quem está firmado em Jesus não decepciona com nada, irmão. Pode fazer raiva nele, pode falar que ele é feio ou bonito, pode falar que ele é analfabeto, pode falar que ele pregou feio, cantou feio. Ele não está nem aí, ele está cantando para Jesus, pregando para Jesus, ele está adorando a Jesus e ele está caminhando. Entendeu? Ele pode ser feinho que só a mãe acha bonito, porque toda mãe acha a gente bonito. Ô meu filho, você está tão bonitinho, não é verdade? Mas Jesus, ele adora Jesus, ele serve Jesus. Eunice falou agora de tarde que eu estava bonitinho, falou isso? Obrigado. Thank you very much. I love you, mãe. Eunice, cobra minha cara com teu sangue, né? Eunice, falei. E tal, né? É bom fazer essa declaração de amor para ela aqui publicamente, não é verdade? Pela internet. Então é o seguinte, veja bem, então é uma igreja relevante, uma igreja que mostra a cara. Eu glorifico a Deus, irmão, nós estamos lutando. Precisar de um asilo, a igreja tem, não é verdade? Precisar de culto aí pela internet, nós temos. Nós estamos caminhando por aí afora, 6 cultos na quarta-feira. Estamos caminhando, estamos pregando. O Senhor abre o céu, e eu creio, irmãos, que pode acontecer igual era na arca de Noé. Não, vou profetizar aqui. Me dá até fundo musical aí de Ré menor, Marquinhos, só para me profetizar. Só para profetizar, eu profetizei, você pode parar. Vai para cá. Lembra quando o Senhor falou, Moisés, Noé, a arca está pronta, não está? Tá. Fez tudo direitinho? Fiz. Agora você vai botar os bichos para dentro. Ah, então tá bom. Aí Noé começou a catalogar os bichos. Um casal de tartaruga. Vamos ver onde a gente acha um casal de tartaruga, irmão Luiz. Um casal de jacaré. Ah não, jacaré pode viver na água, né? Um casal de coelho. Vamos botar para dentro da arca. Casal de onça, botar na arca. Você acha que Moisés Noé foi caçar bicho por meio do mato? A Bíblia diz que eles vinham de 2 em 2, meu filho. Se a igreja pregar na autoridade do Espírito Santo, vai fazer fila de gente para entrar aqui, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu estou crendo nesse movimento de Deus. Deus está aqui esta noite. A bicharada entrou para dentro da arca.
E agora escuta o que eu vou dizer. Entra quem quiser, porque tem gente que não quer. Você já viu? Você peleja com a pessoa, irmão. Entra na arca, irmão. Entra e tal, entra em comunhão, toma posição. Não, pastor, não quero. Não quer, filho, não é problema da igreja, é problema seu. Daqui a pouco que entrar todo mundo, aí já não é o Noé que vai fechar a porta da arca. Diz a Bíblia que quando todo mundo entrou, Deus mandou o anjo e fechou a porta. Porque quem fecha a porta não é o Noé, quem fecha a porta é o anjo que Deus mandou. Quem está sentindo aí? Segue barraio, chega maçui. Dentro da arca tem alimento, dentro da arca tem cuidado, dentro da arca tem líder, dentro da arca tem proteção, dentro da arca tem garantia. Dá um glória aí enquanto eu bebo um golinho d'água. Mas vamos lá, porque o nosso tempo está passando rápido. Obrigado, Marcos. Uma igreja relevante, ela mostra a cara, ela é igual de Atos 13, a igreja que estava em Antioquia. Mas a igreja de Atos, ela me ensina uma outra coisa, que a igreja que o Senhor quer, além de uma igreja relevante, o Senhor quer uma igreja, irmãos, avivada. Aí eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de avivamento, para a gente não confundir as coisas. Veja bem, a palavra avivamento surge da palavra vida. Sinais verídicos de vida de Deus, sinalizando sua presença e ação no meio do povo de Deus. Irmãos, a igreja precisa dar sinal de vida. E quando eu digo igreja, eu estou falando que cada cristão precisa dar um sinal de vida. Os irmãos me desculpe quem está aqui, quem está fora, mas eu vou tirar esse paletó aqui. Aquele ar ali não está funcionando, estou sentindo calor, menino. Está com quantos graus aí? De repente pode baixar. A temperatura está boa aí atrás, irmão? Está bem? Então tá bom. Está jóia, pastor. Vou trazer uma blusa. Então tá bom. Vai lá. O que é o avivamento? O avivamento vem da palavra vida. É sinais verídicos de vida de Deus, sinalizando a presença e a ação de Deus no meio do seu povo. Olha para mim aqui, eu vou te fazer uma perguntinha, todo mundo vai levantar a mãozinha confirmando. Você já chegou em algum lugar, olhou assim em cima da cama para o seu marido, ou para sua esposa, ou para uma criança, e parecia que a pessoa morreu? Alguém já viu isso? Você olhou assim, parece que a pessoa está paradinha, já viu isso? Alguém já teve essa experiência? Aí depois a pessoa faz assim, aí você fala, graças a Deus. Eu queria confessar isso não, mas semana eu disse, olhei para você estar quietinho. Aí eu cheguei perto assim, ela mexeu na cama, falei, aleluia. Alguém já teve isso, irmão? Já veio, não viu? Com criança então é terrível, né? Você olha o menininho tá assim, aí o menininho faz assim. Aí você fala, graças a Deus. Olha para cá. Você conhece alguém, ou já viu alguém na igreja, na vida espiritual, que você olha para ele e você fala, não. Ali não. Você olha e fala, não, ali não. Como assim, pastor? Não tem sinal de vida. Deixa o Espírito Santo injetar vida. Eu não estou falando que todo mundo vai levantar a mão igual o Alisson, vai levantar a mão igual o outro, vai fazer assim, não. Mas você tem que dar um sinalzinho de vida, filho. Uma aguinha de vez em quando aqui, ó, Alexandre. Ó. Nem que seja assim, meu filho. Aquele dia lá no Bom Jesus de Itabapuana, Robson, você foi comigo lá, que a moça veio e falou, pastor, estou muito aborrecido com o senhor. Eu falei, o que foi? A gente arruma para vir para a igreja, passa uns cremes, uns porros, olha como é que eu estou, parecendo o Bozo. Eu falei, deixa a maquiagem voar. E tem um negócio, pastor, o senhor só leu a palavra, já comecei a chorar, eu não sei o que é. Eu falei, vai chorando aí.
Minha filha, pastor, eu não sapateio nem saio andando pelo corredor da igreja, não, mas você tem que dar sinal de vida, meu filho. Você tem que falar de Jesus para alguém. Você tem que enxugar uma lagriminha de vez em quando aqui. Você tem que dar um calafriozinho, um arrepiozinho, porque quem está vivo faz alguma coisa. Ô glória. Você já viu contar a história dos crentes que começaram a murmurar e falar que a igreja estava morta? Alguém já viu essa história? Tem até um hino aí. Tem um hino. O camarada falando que a igreja estava morta. Um falava para o outro irmão e falava que estava morta. A notícia chegou no pastor, ele sentiu que o trem estava meio frio mesmo. Ele falou, então, irmãos, terça, dia tal, os irmãos tudo vem porque nós vamos fazer o enterro da igreja. Já que ela está morta, nós vamos fazer o enterro da igreja. Botou um caixãozão grande aqui na frente, e no fundo do caixão, assim, ele botou 2 espelhos assim, ó. Aí os irmãos podem vir para ver a morte da igreja, para despedir dela. Quando o camarada olhava lá dentro, via a foto dele. Você está entendendo? Porque a igreja morre é quando os crentes morrem. A igreja apaga é quando o crente individualmente. Mas nesta noite eu sinto que ainda tem gente viva, irmãos. Tem gente viva, tem gente sentindo a presença de Deus aqui. Porque realmente nós estamos na era de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia vive na era de Laodiceia. A igreja de Laodiceia diz, rico sou e não tenho falta de nada. A igreja de Filadélfia, Jesus disse para ela, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Você não tem quase nada, tem pouca força, mas você guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Então tudo bem. Ô glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Vou falar porque o negócio esquentou e caminhou por esse lado. Oh glória. Aleluia. Dá vontade de falar assim, cutuca alguém aí para ver se está vivo, né? Mas está vivo sim. Aleluia, glória a Deus. Você lembra lá do tabernáculo? Não sei se o Aloí conseguiria jogar rapidamente uma foto do tabernáculo ali, sem a tampa, só para a gente mostrar quantas partes tinha o tabernáculo, meus irmãos? Quantas partes tinha o tabernáculo lá no Antigo Testamento? Diga comigo, 1, 2, diga comigo, 3. Como é que chamava mesmo as divisões do tabernáculo? Átrio, lugar santo e santo do santo. No átrio entrava todo mundo, até a mulher, porque no Antigo Testamento as mulheres né? As mulheres entrava qualquer um no átrio. No lugar santo só entrava o sacerdote. Lá nesse lugar santo tinha um candelabro com 7 pontas, que era uma menorá, um castiçal com 7 pontas assim, que tinha que ficar aceso 24 horas. Tinha uma mesa com os pães da proposição e tinha um altar do incenso. Neste lugar tinha um cheiro suave, tinha os pães para provar o cuidado de Deus, e tinha também um castiçal. Lá entrava o sacerdote. Agora, tinha um outro compartimento que ele era chamado de quê? Santo do Santo. Nesse Santo do Santo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E esse sumo sacerdote que entrava lá uma vez por ano, ele tinha uma vestimenta, uma indumentária especial. No peito tinha um peitoral com 12 pedras. Com os nomes das 12 tribos de Israel. Na ombreira de um lado e do outro, tinha 6 pedras de um lado e 6 pedras do outro, com o nome também das 12 tribos de Israel. 6 de um lado, 6 do outro. Aí o que acontecia? Veja bem, ele entrava lá dentro e representava o povo e levava o povo nos ombros. A responsabilidade de um obreiro, hein? Tem que, além de ir por ele, tem que levar o povo, não é verdade? Olha aí. E aí, nesse lugar chamado Santo do Santo, entrava-se uma vez por ano o sumo sacerdote. Isso não está na Bíblia, mas os historiadores como Filo e outros historiadores, dizem que o sumo sacerdote entrava lá com uma cordinha amarrada na cintura. Isso não está na Bíblia, mas é a história. Porque se ele morresse lá dentro, se ele entrasse lá e estivesse em pecado, ele corria o risco de morrer lá dentro. Se ele morresse, as pessoas não podiam entrar lá para tirá-lo. Tinha que arrastar ele para fora. Aí, me empresta esse paletó de novo aí, pastor Simar. Tinha um detalhe, meus irmãos. Lá dentro, ele entrava e ele tinha na sua túnica,
que cobria o seu corpo, a sua túnica, que tinha todo o indumentário, ele tinha na fralda da túnica lá embaixo, ele tinha romãs e campainhas. Romãs e campainhas. Por que disso? Representava dons espirituais, representava fruto do Espírito, se a gente trazer para o lado da igreja, mas vamos deixar lá no Antigo Testamento. Um dos motivos era fazer barulho. Um dos motivos era... Por que, pastor, fazer barulho? Não é fazer barulho só assim, de brincadeira. É porque o povo cá de fora tinha que saber se o sacerdote estava vivo. Resume-se que, enquanto tiver sacerdote vivo, tem sinal de vida. Porque tem gente que parece que não está vivo mais. Você olha para ele, já perdeu todo o sintoma de vida. Mas nesta noite o Espírito de Deus quer injetar em nós a vida do seu Espírito. O sacerdote movimentava e alguém olhava e dizia: olha, graças a Deus o sacerdote está intercedendo por nós, né? Ele está vivo. Oh, irmãos, aleluia. Que bom quando a igreja sabe que tem sacerdote vivo, não é verdade? Que bom que a esposa sabe quando o marido é um sacerdote vivo, não é verdade? Que bom quando o marido sabe que a esposa também é uma sacerdotisa viva. Ela movimenta, tem barulho de Deus dentro de casa, tem oração, tem jejum, tem consagração. O marido posiciona com a Bíblia, ora, impõe as mãos sobre os filhos. Isso é sinal de sacerdote vivo. E a igreja avivada, ela tem essas características. A súplica por Aí, pastor, como é que surge a súplica de um avivamento? A súplica de um avivamento com sinal verídico de vida, de presença de Deus na igreja, a súplica por um avivamento ocorre quando o indivíduo, de forma individual, o indivíduo ou uma igreja nota e começa a ficar insatisfeito e descontente com o nível espiritual que ele está vivendo. Eu acho que eu falei um negócio interessante, vou repetir. Quando que começa um avivamento na vida de uma pessoa, de uma igreja? Quando um crente começa a notar e falar assim: gente, estou ruim demais, estou frio demais. Aí ele começa o quê? Uma insatisfação e um descontentamento, não com o pastor, não com a igreja, mas um descontentamento com o nível de espiritualidade dele. Porque não vem querer julgar nos meus ombros o seu nível de vida espiritual, não. Porque a minha função é pregar a palavra. Você cuida do seu altar, meu amigo. Quem vai orar a Deus por você não sou eu. Posso interceder, mas você tem que ter vida de oração. Não, vou mudar de igreja porque o pastor lá é mais avivado. Não muda de igreja, muda de vida e se aviva. Não é assim, irmão? Eu não sei como é que vocês voltam para ouvir a gente aqui, porque é tão dura essa palavra, mas aí eu estou falando para mim, não é verdade? Porque crente gosta, irmão, de palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Como um pregador, parece que é o Eliseu Rodrigues, falou numa mensagem dele aí: camarada, o culto está ruim, muda de hino. Então vamos mudar o hino. O negócio está ruim, muda a liturgia do culto. O negócio está ruim, muda de igreja. O negócio está ruim, muda de pregador. Está ruim, muda de cantor. Aí arruma um jeito que nada melhora. Então qual o único jeito? Muda de vida. E o avivamento parte disso aí, quando cada crente começa a colocar fogo no seu altar individual. Já chega no culto, irmão. Tem um negócio que eu gosto de contar. Tem muita gente aqui que já morou na roça, não é verdade? Não precisa levantar a mão, tal, assim, com toda coisa. Eu tenho uma honra de ter morado na roça, irmão. Eu brinco e tudo, mas eu tenho uma honra de ter morado. Eu tenho uma honra de meu dedo cheio de bicho de perna, eu não tinha. Tem gente que fala: eu gosto tanto de bicho no pé. É porque você não morava na roça naquela época, não é verdade? Hoje um bichinho esporadicamente pode até fazer graça no seu pezinho, mas antigamente não era não é verdade? Você lembra, a gente morava na roça, e o tanto de piolho que tinha, irmão. Quem já recebeu Neocide na cabeça aqui, levanta a mão. Olha o tanto de gente, não é? A mãe da gente deitava, a gente ficava espremendo aquele trem. A mãe está dizendo: Neocide nunca tive sim, e tal. Matava aqui, ó. Era assim, não é, ó? Matava assim e tal. Mas você morava na roça, vinha para a igreja a pé, não é verdade? Quem já veio para a igreja a pé, né? Aquele pezão assim, ó, meio rachado de lado, né? Só tinha um sapato.
na entrada da rua, você arrumava uma bica. Tem gente na internet que vai até gostar dessa história e lembrar da roça. Uma bica, lavava o pé, não é verdade? Ficava com o pé limpinho, né? Limpinho, né? Enxugava no pano de saco que estava na calçada do vizinho, né? E secava, calçava o único sapato e entrava na igreja, não é verdade? Na escola dominical, os irmãos estavam cantando assim, ó. Aquele hino que diz assim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. Aí você entrava na igreja, arrepiava todinho, esquecia que o pé estava lá meio cá sem lavar, aleluia, arrepiava todinho, já soltava logo um glória, um labaxé, já falava a língua, já adorava a Deus. Hoje não, em todo no perfuminho, no ar-condicionado, no vidro elétrico, na direção hidráulica. Mas para pegar fogo, irmão, costuma ter que ser um movimento. Tem lugar que você vai que é vire para o seu irmão. Tem lugar que você vai pôr o dedo na testa do seu irmão e sacode. Não vem com esse trem para cá não, irmão. Eu não gosto muito desse negócio, entendeu? Ele empurra o seu irmão aí, tudo para tentar pegar fogo. Agora não sei o que, tem uns cantores que põem o povo em pé, irmão, e deixa a gente uns 30 minutos em pé. Eu não sei para que ficar em pé. Se o sujeito está frio, não adianta nem sentado em pé, não pega fogo não. Verdade ou não, irmão? Não é verdade? Então é o seguinte, e põe. Mas irmão, sabe o que a gente precisa? O coração avivado. Ele chega quebrantado na igreja, ele chega adorando a Deus na igreja. A simplicidade do evangelho ele não perdeu. Ele ainda arrepia, ele ainda chora, ele ainda sente, porque ele tem a alegria do Espírito de Deus na sua vida. Há uma grande necessidade de termos uma igreja avivada. E a igreja de Atos era uma igreja que era uma igreja relevante e era uma igreja avivada. E aí eu vou terminar, o nosso tempo acabou, mas me dá mais 5 minutos. Vamos lá? Vamos mais um bocadinho? Estou achando que o negócio está bem bonzinho, não é verdade? Deus está falando conosco esta noite aqui de forma gloriosa. Quem já sentiu Ele aí, diga glória a Deus. Amém? Em primeiro lugar, a igreja de Atos era uma igreja relevante. Em segundo lugar, era uma igreja avivada. Em terceiro lugar, ela era uma igreja unida. Amém, meus irmãos? Irmãos, você sabia que até Deus respeita o poder da união? Deus respeita o poder da união. Coloca na tela para mim Gênesis capítulo de número 11. Deixa eu ver qual versículo que é. Como é que Deus respeita o poder da união? Irmãos, uma igreja unida ninguém segura. Antigamente dizia que a união faz a força, não é verdade? Mas depois a gente descobriu que a união faz o açúcar, a força é a semiga que faz, não é? Então é o seguinte, mas veja bem, Gênesis capítulo 11, versículo de número 6. A união, ela promove, ela é a força. Uma igreja unida, num propósito só, vamos construir, vamos evangelizar, vamos. O pastor dá um grito e diz, irmãos, vamos segurar essa situação aqui. Vamos abraçar isso aqui. Todo mundo abraça, aí fica leve. Você já viu quando você morava lá na roça que tinha umas formigas que carregavam os galhos? Já viu formiguinha carregando galho? Né? Um galho, irmão, que se você comparar o tamanho da formiguinha com o tamanho do galho, é muita coisa, só que era um monte de formiguinha carregando, lembra? Aí ia andando com aquele pauzinho assim, que na realidade era como se fosse carregar um poste para nós aqui, ou algo muito mais pesado, mas já ia levando. Eu acho tão bonito aquilo. Eu só não acho tão bonito umas formiguinhas andando em cima do pauzinho. Está dado o recado ou não?
Entendeu como? Porque tem gente que põe o ombro de baixo, mas tem gente que joga mais peso em cima, não é verdade? Ô irmão, uma igreja unida, todo mundo põe o ombro de baixo, ninguém vai jogar mais peso, não. E o Senhor respeita o poder da união. Olha o que está escrito aí. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha o que Deus está falando, ó. O povo fala uma língua só, o povo está no mesmo propósito, o povo está querendo a mesma coisa, então tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Aí o que o Senhor Deus disse? Desçamos e confundamos, porque o Senhor respeitou o poder da união. Meu filho, puxa para trás não. Desce de cima do pauzinho, põe o ombro de baixo, vamos carregar, vai ficar mais leve, amém, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus? Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou terminar lhe dizendo o seguinte: ela era uma igreja relevante, uma igreja avivada, uma igreja unida, mas ela também tem um outro detalhe: ela era uma igreja missional. É isso que eu falei na semana passada. Pastor, qual a diferença de uma igreja missional para uma igreja missionária? Uma igreja missionária, ela promove eventos de missões. Ela faz um congresso de missões uma vez por ano, ela manda um missionário esporadicamente, ela manda uma oferta esporadicamente. Mas qual a diferença da igreja missionária para a igreja missional? A igreja missionária tem eventos de missões. A igreja missional vive missões, isto é, ela incorpora um estilo de vida. Ela não evangeliza na época do congresso. Os crentes são porta-vozes, está certo? São porta-vozes de Deus no dia a dia. Não, vou repetir isso aqui porque é muito importante. O pastor Jander podia promover, irmão, uma campanha evangelística aqui de 2 dias. Trazer o Samuel Mariano, eu quero trazer, ele é uma bênção. Trazer o Marco Feliciano, trazer não sei quem, para nós ir para a Praça da Paz. Irmãos, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai juntar 5.000 pessoas, vai juntar 10.000 pessoas lá. E acabou o culto domingo à noite, aquela glória, e etc, etc. Aí acabou o culto, todo mundo vai lanchar, comeu lá no Wesley uma batata, uma coisa lá. Hoje não tem não, né, Wesley? Comeu uma batata, que esse troço lá, que é gostoso demais, né? Antes de comer você ora para Jesus cortar o colesterol, mas é gostoso, né? Principalmente quem está fazendo regime, né? Você come a sua pizza, você come o seu hambúrguer, e paga no cartão de crédito do American Express, etc, né, Juliana? E aí você vai e você come e tal, cada um vai para a sua casa e etc e tal. E segunda-feira? O Mariano está pegando o avião, o pregador está pegando o avião, o Takayama está pegando o avião, o Marco Feliciano está pegando o avião, e cadê a igreja? A igreja está no ensaio, a igreja está na oração, a igreja está na etade, a igreja está no morro, mas a igreja está lá na padaria do Mazinho, a igreja está lá na loja da Tintas Potes, a igreja está lá na fábrica, a igreja está lá na padaria lá embaixo, a igreja está onde? Na polícia militar, a igreja está no táxi, a igreja está trabalhando. Essa é a igreja missional, ela incorpora, ela tem um estilo de vida. Aí quando é na terça-feira, o pregador e o cantor já foram embora. Mas a irmã, pastor, trouxe um visitante hoje. Amém, irmão? Amém. E tem um detalhe: ela mistura com o mundo, mas não é absorvida pelo mundo. Eu acho que eu falei um negócio tão interessante aqui, porque a igreja não pode se isolar do mundo. O ambiente que você trabalha, às vezes, é um ambiente complicado. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Posso repetir? Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Porque você é o diferencial lá dentro. Aí eu aconselho você comprar uma Bíblia bem grande para os seus vizinhos ver que você é crente. Na hora que você sair para o culto, você põe ela aqui, ó. Não é verdade? Glória a Deus. Estou indo para a igreja. A vizinhança, não é verdade? Aí você vai fazer uma análise lá na vizinhança. Como é que é esse vizinho seu? Ele falou, o camarada, o vizinho, fala até... Nossa Deus, se for crente, como é que essa mulher do lado aqui... Deus me livre, vou ficar onde eu estou. Não vou não. Testemunho dela é ruim demais. Você vê como é que essas mulheres xingam esses meninos. Vou te jogar uma pedra na cabeça, seu praga. Você vai para o inferno. Daí a pouco está cantando. Senhor, não vou de... Irmão, uma boca que sai isso.
e depois canta uma fonte saindo água amarga e água doce, a nossa vizinhança não vai nos conhecer pelo tamanho da nossa Bíblia, mas vai conhecer pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, nosso dia a dia. Essa é a igreja missional. É a igreja que ela está no mundo, o mundo não está nela, mas ela tem o cheiro de Cristo. No dia que eu fui despedir dessa igreja aqui, não é agora ainda, no dia que eu despedi em 2002, quem pregou aqui foi o juiz de direito da cidade, o doutor Vitor José Trócimo Neto. É isso mesmo o nome dele, mano? O doutor Vitor foi juiz aqui quase 10 anos. Ele pregou aqui no púlpito antigo que tinha aqui. Sabe qual texto que ele pregou? Sobre aquele que nós temos o cheiro de Cristo. O que ele falou? Não importa onde o irmão Jander for, se ele for para Viçosa, se ele for para um lugar, em qualquer lugar o cristão leva o cheiro de Cristo. Aleluia. Isso tem a ver com o nosso testemunho, irmãos, com a nossa maneira de viver. O prédio que você mora, alguém precisa se apertar lá, chamar você para orar. Eu vi contar uma historinha e vou terminar, falta 8:55. Aí a gente vai cantar um hino e vai terminar. Aleluia. Marquinhos, tem umas 200 pessoas conosco aí ou mais? Quanto? 3.000 pessoas passaram pelo Facebook. Glória a Deus. Passaram, nem todos assistiram, mas passaram por lá, viram a nossa cara. Glória a Deus por isso. Diz que tinha numa rua lá, irmãos, uma pessoa endemoniada. E chamaram um monte de gente para orar, mas orava, o demônio não saía de jeito nenhum. Aí chegou um menininho lá. Pastor Simão, um menininho. O menino falou: o que é isso aí que está acontecendo aí? Eles falaram: tem uma mulher endemoniada ali, ó. Não chega perto não. Endemoniada? Ué, o demônio não saiu não? Ah, já orou aí, não saiu não. O menininho falou assim: esse demônio só fica aí até minha mãe chegar. Minha mãe foi no supermercado ali, não quer voltar, é só ele chegar que vai embora. O menininho sabia que a mãe tinha vida com Deus, via ele orando, via ela orando, buscando a Deus. Amém? Alguém está sentindo aqui? Irmãos, isso é o nosso viver em Cristo. Você achou a mensagem dura esta noite? Não, né? Está light, não está? Está na média, não está? Deus falando conosco, irmãos. Jesus começou, a igreja tem que prosseguir e mostrar a cara, não é verdade? Agora, eu estava vendo aí um pregador pregar esses dias, parece que foi o Hernandes, o pastor Hernandes, de vez em quando eles mandam uns pedacinhos dos vídeos dele para a gente. Ele estava falando um negócio assustador, que infelizmente em muitos lugares a igreja evangélica tem sido conhecida mais pelos seus escândalos do que pelo seu bom testemunho. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, que a nossa igreja venha a ser conhecida não pelos escândalos, mas conhecido como uma igreja que tem Deus na vida, que os crentes são diferentes, que a gente tem um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Quantos recebem essa palavra de Deus para a sua vida? Diga amém. Que bonito. Vamos ficar de pé, fazer uma oração, vamos cantar um hino. Você escalou alguém para cantar já, Alexandre? Não, né? Não, né? Estava com vontade de a gente experimentar cantar o 440, que eu falei que a gente ia aprender, né? Vamos lá. Eu quero que vocês todos fiquem de pé, por favor, aqueles que forem possível ficar de pé. E nós vamos cantar uma estrofe do coro, do hino, aquele que diz: minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Parece que é 432. E eu queria que você adorasse a Deus comigo. Seja a igreja missional, seja mais unido. Aleluia. Seja relevante, crente. Seja mais avivado. Vamos cantar. Só uma estrofe e o coro, depois você assenta. E depois a gente tira a oferta. Ainda não a oferta. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim fazer o quê? Operar o Teu amor. Você pode levantar a mão. A minha
Onde o quê? Onde os santos possam ir, numa eterna mansão. Minha voz se faz ouvir. Eu quero ouvir a sua voz. Canta. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro. Oh, glória a Jesus. Minha vida toma para ser Senhor, para sempre sim. Dá para cantar mais uma? Veja o meu tempo já. Que jeito? Consagrado a teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Estenda suas mãos comigo, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Eu quero te louvar pela tua presença, Senhor. E deixa eu pedir uma coisa ao Senhor, humildemente, como servo do Senhor, e como responsável por ajudar a conduzir esse rebanho, que a cada dia esta igreja pareça mais com a igreja primitiva, que haja união, que os crentes dê testemunhos do Senhor. Que esta igreja pareça com o Senhor a cada dia, que haja mais almas salvas, que esta igreja possa dar continuidade àquilo que o Senhor começou, que haja cura divina, batismos com o Espírito Santo, renovação, que o pecado saia, mas as pessoas fiquem. Eu vou repetir, que o pecado saia, mas os crentes fiquem lavados e remidos no teu sangue. Oh, aleluia. Eu entrego esse povo nas tuas mãos e te agradeço por esta noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus comigo? Eu vou contar até 3, você vai dizer glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus.